O silêncio, para mim, sempre foi uma tela em branco, um espaço sonoro a ser preenchido. Desde sempre senti a música em mim. E poder expressar esse sentimento sem a preocupação de rótulos é realmente gratificante. Por isso, sempre me dediquei à produção autoral. Comecei a me interessar por música desde pequeno, assim, escutava discos com meu pai, a gente ficava na sala, eu lembro que ele tinha um aparelho de som, um toca-disco, e ali ele curtia escutar um som alto, sabe? E aquilo ali foi batendo, eu acho que na minha emoção, né, e me chamou a atenção, me atraiu, assim, cara, foi uma coisa boa, assim, que eu senti. Foi a música, assim, de repente, passado um tempo, o meu irmão apareceu com uma guitarra em casa. Eu tava brincando lá no quarto, a gente dormia junto, tá? Eu abri o roupeiro, tinha uma guitarra lá, eu digo, o que é isso, né? E aí botei em cima da cama, né, mexi, fiz o meu primeiro acorde, né, e guardei, porque eu tinha medo de que ele fosse ficar bravo comigo porque eu mexi naquele instrumento, sabe? E chegou uma época que eu comecei a me interessar em querer aprender a tocar, né? E aí eu consegui meu primeiro violão. Tinha um camarada meu na rua lá que morava, que tinha uma viola e ficava tocando ali, batendo, eu disse, um violão, é isso que eu quero, né? Que eu vou comprar um violão. Aí batalhei ali uma grana e comprei meu primeiro violão. E depois apareceu um som na rua, assim, e tinha uma banda na mesma rua, né, a gurizada aprendendo a tocar os rock gaúchos, né, nos anos 80. Cascaveletes, TNT, Garotos da Rua. Era a modinha, né, das festinhas de garagem que a gente fazia lá e tal. E essa banda tinha música autoral. E eu achava muito mais massa as músicas autorais deles do que os próprios covers, assim. Isso eu acho que me despertou um pouco, assim, também essa minha curiosidade em experimentar música, né? Querer fazer uma coisa que não existe, às vezes brincar com sons. Nessa mesma época eu consegui um toca-fita, um deck, com dois decks, e fazia meus experimentos ali, né? Gravava uma base num deckzinho, passava pro outro, botava outra fita ali naquele deck e gravava tocando em cima dessa base, fazia um ping-pong. E eu tenho minhas fitas até hoje, né? Assim, e foi aí que eu comecei a produzir, né, minha música, desde criança, sim, nesses experimentos. A primeira banda que eu tive, eu nem me recordo, assim, juntamento, a gente tentava tocar, né, tentava fazer tocar Deep Purple, tocar Led Zeppelin, e a gente nunca conseguiu tocar isso, né, cara, eu nunca consegui tocar, assim. Então, eu realmente fui pro lado da música autoral. Eu achava que me identificava mais, né, era mais fácil para mim criar uma música do que ficar horas e horas tentando repetir o que já foi feito por outra pessoa. E aí tive várias bandas, eu acho que eu gravei uns 3 discos, eu acho que em algumas coletâneas que saíram de bandas, né? Citar algumas bandas que eu toquei com a In Vitro, toquei com a Tramóia. Flutuantes foi uma banda que eu toquei, que a gente fez turnê, né, pelo Brasil. A gente tocou em várias
estados, né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Passou esse tempo de banda, né, dos Flutuantes, a gente fez uma turnê, a última turnê a gente estava em São Paulo, eu ganhei um software, né, de gravação do guitarrista da Chicletes, e eu perguntei o que é isso? Ele disse, tu vai te divertir, é um brinquedinho, né, um brinquedinho pra ti, tu vai curtir, isso aí é pra gravar, produzir as músicas em casa, no teu computador, né. E aí foi onde eu cheguei em casa, comecei a aprender aquele programa ali, né, de gravação, e comecei a criar música. O Flutuantes voltou, a gente fez o nosso último show, foi na abertura do Fórum Social em 2010, abrimos show pro Mutantes e pro Nação Zumbi, né. Estamos no mesmo palco, na verdade, né. Eram as 3 últimas bandas que iam fechar aquele evento, aquela noite. Com vocês, a banda Flutuantes. E aí acabou os Flutuantes, né? Nessa fase, eu já estava trabalhando com esse software em casa, montei meu estúdiozinho e comecei a criar minhas músicas. E batizei um projeto novo, né? Comecei a fazer um disco em casa, um disco instrumental, era o Spectrodelic Project, que era mais experimentalismo. Eu poderia ali fazer as músicas do jeito que eu achava legal. Eu não canto, né? Não canto, então eu optei por fazer um disco instrumental, totalmente instrumental. Mas eu tentei fazer a guitarra cantar por mim, entende? Uma coisa mais experimental mesmo, assim. Comecei a fazer experiências, né? E aí foi onde eu gravei primeiro teste, né? E logo veio ser o nome do projeto, né? Que foi o Spectrodelic Project. Eu gravei a música com, os recursos que eu tinha, o baixo dela eu não tinha o baixo, eu baixei a afinação em oitava. Tocava bem suave, assim, para pegar o peso, não desafinar, porque as cordas, quando estão soltas assim, elas ficam muito propensas a destonar, né, por causa da força da mão, né. E ali eu fiz a minha primeira experiência, que fez dar um nome pro projeto, né, Spectrodelic. Fiz um vídeo para ela, um vídeo simples, para poder
hospedar o som no YouTube, né? Porque tinha muita banda aparecendo e divulgavam o som no canal, né? Na rede do YouTube. E aí, nesse mesmo tempo, já estava com a música lançada na rede, comecei a divulgar. Nessa época tinha o YouTube, tem um chat assim, onde tu podia comentar, conversar com a pessoa ali, com o artista, mandar um oi, se ele te respondesse, tu trocava uma ideia, mandava o teu link, escuta aqui o meu som aqui no meu canal, dá uma curtida aí. E nessas aí de divulgar o meu som por ali, né, eu caí num canal lá de um cara chamado Bolly McCry, um cara lá da Alemanha. He was sending me a song called Spectrodelic Project, and I was listening to that. It was pretty much beginning like in a funky rhythm, and he had lots of that backwards guitars, and I like that part pretty much, with the backwards part, and then it started to go to that slide part and go do 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 do. I like that part, and then it started to really noodling around that riffs, and wow, that's some great. It reminded me much of Jimi Hendrix. He was definitely influenced by Jimi Hendrix on this one, and I pretty much like it. And he wanted to record some music with me, and I was busy with my project with the Meryl Fankhauser, editing my songs. E nessas de gravar e curtir o trabalho dele, ele me chamou, a primeira vez ele me convidou para gravar um som. Eu não me lembro se eu me ofereci, vamos fazer um som junto e tal. E ele me mandou uma música que ele estava gravando. I was mixing one of the songs called Driving Sideways on a One-Way Street. Eu peguei, estava com todo o programa instalado em casa, peguei a base que ele me mandou e gravei um solo lá, aí mandei o solo que ele queria. I think a few days later he sent back. He overdubbed some guitar on this. He did a fantastic solo in the middle part, and I was very impressed with that innovative solo. That really was impressive. At the same time, he always sending me his songs and new productions. At one point he was sending me something. I don't have a name for it, and I said, do you have any idea what I would call the song? A name for the song. He needed a name for this, and I listened to it, and my reply was, "That's terrific." I said, "What? That's a good name." Why no? It's terrific. And he took that term for the song title. E depois dessa gravação, ele me apresentou o John Morton, né? Um americano que tinha uma banda dos anos 60 chamada Hunger, né? Uma banda psicodélica. I have been working in
logo a gente começou a trocar ideias e tal, e eles me convidaram para um projeto que era de regravar uma música do Hunger, né, da banda do John. E aí eu fui lá de novo, fiz essa gravação, né, gravei de casa e tal. I love Vince's take on the Hunger song. We recorded together, trying to make it the best. His guitar work was astounding, interweaving the guitar with mine, and it brought the 60s to a new generation and beyond. That's why it's all about psychedelic rock, keeping it alive. Vince is carrying the torch to the people that love that type of music. It's in his blood to keep it rocking. Hendrix, Clapton, Gilmore are all on his fingertips. And to top it all off, Vince has his own style. O John falou que meu nome, né, não soava como um som que eu tirava na guitarra. E eu fiquei de arrumar um nome, né? E não achava nome artístico, né? É muito difícil tu achar um nome legal assim. E aí eu disse, olha, John, bota aí um nome aí, vamos, me batiza aí, né? I came up with the name Vince Velvet because it would stand out whenever his performance would come about, and it would be a name that you would not forget. His guitar work is smooth as velvet, like a vintage whiskey. And when I first heard his music, it reminded me of the song Black Velvet. So it's befitting for Vince to share his music to the whole world. And I'm glad to be a part of this history of psychedelic rock. E aí eu digo, tá aí, gostei, né? Daí adotei o nome, fui batizado por um guitarrista psicodélico da época dos anos 60, né? E teve uma das músicas que é muito interessante. Eu disse, vou botar um teclado, eu queria um teclado que ficasse... queria uma nota que soasse a música inteira, assim, sabe? Uma música... E tá, eu botei o teclado, fiz a música, botei um wah junto, né, com o teclado, experiência. Mas daí no final da música, a música mudou, toda a estrutura da música mudou, entrou um outro tipo de batera, mudou o andamento dela e eu não conseguia fazer o teclado, tinha que segurar aquilo ali, porque tinha que gravar tudo ao mesmo tempo. Daí eu chamei meu filho, né, o Eduardo, ele tinha uns 10 anos de idade, eu disse, ó filho, toca nessa tecla aqui, fica batendo nessa tecla. E ele foi lá e bateu, começou a tocar, assim, na percepção dele, assim. E eu achei que foi aquele som, aqueles toquezinhos simples, assim, mudou toda a música, assim, deixou a música mais moderna, assim. Acho que foi uma coisa muito legal, assim, eu lembro até hoje, né. E nesse disco aí, ele foi o único que participou, assim, de uma faixa na produção do disco. Porque geralmente tem artista que ele é um pouco assim, e é normal, mas ele é um pouco previsível, aquele é o estilo dele, aquele é a praia dele, e quando ele faz um trabalho, você imagina mais ou menos o que vai rolar ali, né? Já nesse disco aqui, escuta para vocês verem se eu estou mentindo. É totalmente fora do lugar comum, é totalmente fora da zona de conforto, da mesmice. Ele vai, como eu já disse, da primeira à última, assim, é como se você pegasse um jato, fosse uma viagem para longe, mas com várias escalas, né, com várias passagens diferentes, lugares diferentes. Ouvindo você vai sacar bem o que eu estou falando. Faixa por faixa,
você vai estar sempre visitando, né, uma atmosfera, um cenário diferente, porque ele retrata bem isso na música dele. Ele é um gênio, ele é genial. Por isso que eu falo que esse disco, ele é uma aula, gente, ele é uma referência para todos os músicos autorais, atuais. Então, eu já tinha todas as músicas gravadas, praticamente, e a minha vida deu uma volta, assim, eu acabei me mudando para Tramandaí. E aqui eu fiquei uns 5 anos sem tocar, sem mexer nas músicas, e daí eu conheci uma pessoa muito especial, né, e hoje a gente está junto, a gente está casado e tal, e ela me apoiou sempre esse tempo aí, todo, né, pra mim voltar a tocar, sempre quis. E eu mostrei as músicas pra ela, assim, e ela disse, poxa, isso aqui é legal, né, tu tinha que tocar essas músicas e tal. Aí surgiu a ideia, pô, quem sabe eu pego junto isso aqui tudo e a gente faz um disco aí, tu faz a capa, tu faz a arte da capa aí pra mim, aí, tu trabalha com isso. E aí foi que eu lancei o meu primeiro disco instrumental, né? O som dele, do álbum Spectrodelic Project, sensacional, né? E logo de cara eu gostei e foi sensacional. Nós exibimos aqui na Web Rádio e foi assim audiência constante no som dele. Uma curiosidade que eu achei, que nós tocamos aqui bastante, né, na Web Rádio do Rock, o álbum, pela questão do álbum ser um álbum instrumental, né, que é uma coisa rara, né, tá trazendo no mundo rock and roll, mas ele conseguiu com seu virtuosismo, né, o instrumento da guitarra, que ele toca muito, né, fazer um belíssimo trabalho. Em especial a música Traffic, que nós tocamos aqui bastante, foi sensacional. Se divulgar em blogs, rádios, web rádios, repercussão boa. E nisso eu já conhecia o Malcolm. Né? O Malcolm é um australiano que tem um programa de rádio. I'm Mr. Paisley, musician and DJ. Oh my God, DJ sounds a bit old now, isn't it? I have a radio show every Thursday night down here in Melbourne called Under a Paisley Sky, on which I feature music, psychedelic prog music that is, from 60s to present day. Conversando com ele, eu falei, olha, eu lancei um disco com 14 faixas e tem interesse em dar uma escutada aí. Ele, me mande, né? E eu mandei as músicas por e-mail mesmo, né? Qualidade boa, wave e tal. E ele rodou, ele disse assim, olha, vou tocar todas essas músicas no meu programa, né? Toda semana vou rodar uma música do disco. He sent me one of his albums, I think it was their debut, and I was surprised to see on it that it was 2018. I thought, my God, 2018, where's all that time gone? Now, that particular album, I played one track per week on the radio show, so the whole Melbourne public, on which they reckon is streams, 10,000 people stream at any one time, would have heard and gotten to know the Spectrodelic Project. I've got to say, one of my favourite tracks on that is Benny. It reminds me of the old spaghetti westerns of Serge Leone, which featured Clint Eastwood back in the 60s. I love that track. I played that several times on the show. But another killer track, what he sent me was a single release, which is fairly recent, maybe a couple of years ago now, called Nada Mas, which is very out there garage, and it has a bit of harmonica biting at the teeth at the end. Absolutely fantastic, full-on garage, which I've mixed in with other tracks from the 60s to present day of that genre. But Vince, keep on rocking, man. And if you ever do a world tour, I'd love to meet you, mate. We'll have a beer. We'll chat over a beer. I'll treat you to that one. Keep on rocking. E quando o Vince apareceu com o Spectrodelic
Project, eu caí para trás, né? Primeiro, porque um trabalho autoral, né, bem desenvolvido, bem produzido, um trabalho bem gravado e com uma sonoridade, com autenticidade, né? O cara, mesmo tu vendo algumas referências ali, claro, porque todo guitarrista traz suas referências de Hendrix, de músicos de blues, né? Bastante louvável ter uma trajetória que se dedica à música instrumental e a rock instrumental, que são poucas bandas. Um trabalho autoral exige um outro olhar, né? A criação do zero e tu pensar que não tem letra. Imagina 3 minutos de uma música que tenha que trazer algumas sensações, né? E trazer a comunicação do que ele quer dizer no título ali, no conceito todo do disco, né? Então o trabalho do Vince, né, é maravilhoso, eu adoro. O que o Vince está fazendo é algo que todo artista, todo músico, todo compositor, produtor, no campo da arte e da música deve fazer, né? Abrir caminhos, derrubar barreiras, né? Comer mingau pelas bordas, né? Para fazer chegar o seu trabalho, né? A sua criação autoral, independente, participando, produzindo, lançando CDs, participando de coletâneas de vinis em âmbito nacional e aí marcando o seu espaço nesse mercado paralelo da música independente. E nessas divulgações também de apresentação do disco, eu ganhei alguns programas, né? Um dos programas foi do Renato Rezende, lá de uma rádio lá do Rio de Janeiro. O meu disco tem aproximadamente uns 40, 45 minutos, não, 40 minutos mais ou menos. E eu tive que fazer uma breve apresentação nesse programa dele, né? Eu me apresentei e tal, e falei um pouco do disco. E minha fala deu mais uns 5 minutos e ele me disse, o programa é de 1 hora, eu vou trazer uma banda para colocar aí uma banda aí para preencher o programa. E aí foi onde eu conheci o Pablo, né? O Pablo Rodrigues. Coincidimos en una radio de Brasil donde pasaban la música de cada uno de nosotros en el mismo canal, en el mismo programa, perdón. Entonces intercambiamos una charla por privado y bueno, nos conocimos, nos gustó a cada uno la música y con el tiempo él me invitó a grabar una canción de él que se llama Despertador. Já gravei com um cara dos Estados Unidos, já gravei com um cara da Alemanha. Por que não gravar com um cara aqui da Argentina, né? Un hermano ahí. La música de Vince, inmediatamente que la conocí, me impactó por la carga de riffs que tiene, la contundencia en el sonido, la psicodelia que envuelve toda la atmósfera que él genera con su dialecto a través de la guitarra, de los efectos que utiliza. Me parece un músico, un guitarrista que sabe lo que quiere. Atualmente a Spectrodelic conta com o Pablo no vocal, o Rodrigo no baixo e o Paul Arcari na bateria. E a gente saiu num vinil agora pelo selo, numa coletânea, né, de bandas brasileiras, pelo selo Jardim Psicodélico lá de São Paulo. E a gente está muito feliz, né, por estar participando desse trabalho. Uma hora eu
recebo uma ligação do Vince me convidando para gravar uma música. E eu digo, pô, vamos lá, né? Nos encontramos no estúdio e, puxa, gerou um baita som, cara. Né? A Spectrodelic é uma grande banda de rock. Depois que a gente lançou, ela realmente ter percorrido aí as rádios de praticamente toda a América Latina. Isso foi muito legal pra gente, são muitos acessos à música. A música realmente é bacana, é demais, né? A banda tem uma pegada forte. Foi muito legal ele ter me convidado para tocar, porque é uma banda assim que eu amo muito estar aqui, certo? Acho que eu me expresso de uma forma muito legal ali e sinto isso de todos os integrantes, né? E, pô, valeu o convite. O caminho da produção autoral independente não é fácil. Às vezes é solitário, mas vale muito a pena. Se você acredita no que quer mostrar, se a sua música carrega a verdade, continue. Crie, produza, acredite nos seus sonhos. Afinal, como já disse Nietzsche, sem música a vida seria um erro. Um dos convites mais legais assim que eu recebi foi de uma banda no segmento autoral, né? Que eu me refiro, de uma banda que se chama Os Diletantes. A gente faz shows, uma banda que contagia, né? Tem uma presença de palco forte, e eu consigo expor ali meus sentimentos, né? Eles me dão espaço para mim ser o guitarrista que eu sou, assim, né?